Como manter a fé quando os recursos acabam dentro de casa? No estudo de hoje, nós vamos refletir sobre como Deus sustenta famílias em tempos de escassez e nos chama a confiar nele, mesmo diante da incerteza. Está no ar, programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Está no ar programa Escola Bíblica, aqui na TV Novo Tempo, canal da Esperança. Estamos concluindo mais uma semana do nosso programa Escola Bíblica, nesta nossa nova temporada Lar Doce Lar. E eu espero que você que está acompanhando o programa já tenha pedido a sua revista Esperança. Você já é um telespectador da Novo Tempo, você já pediu a sua revista, você já pediu alguma revista aqui na Novo Tempo? Alguma revista da Escola Bíblica? Você assiste a Novo Tempo e ainda não pediu? Quero dizer para você que as nossas revistas são colocadas à sua disposição para que você cresça no conhecimento da Palavra de Deus. Isso mesmo, para que você tenha um material que seja um suporte de estudo da Bíblia aí na sua casa. E nós produzimos 4 novas revistas todos os anos. Elas são lançadas e distribuídas sem nenhum custo. Também temos os nossos estudos através do WhatsApp com a nossa instrutora bíblica digital, a Esperança. E essa é a nossa primeira revista de 2026, Lar Doce Lar. São temas relacionados ao contexto familiar, os desafios que as famílias enfrentam, que nós enfrentamos como pessoas, que nós enfrentamos como indivíduos. Por exemplo, o desafio que nós temos de perdoar, principalmente quando estamos num ambiente que podem ter causado feridas, podem ter causado na gente marcas que a gente vai levando para a vida. Como a gente trabalha com novos comportamentos, mesmo diante dessas feridas. Como a gente vai lidar com essas feridas que são herdadas do contexto familiar. Esses são alguns temas que estão sendo apresentados aqui na revista Esperança, Lar Doce Lar, que você pode pedir agora. Como que você pode pedir? Através do nosso WhatsApp, está aparecendo aí na sua tela, é o 12982 44 44 49. 12982 44, fica mais assim, ó, 82 44 44 49. Você vai receber um link, vai para o nosso site, ali você preenche, fica tranquilo. Nós protegemos aqui os seus dados porque seguimos as orientações governamentais da Lei Geral de Proteção de Dados. E você também pode ligar para a nossa equipe se você tiver dificuldade, ou mesmo mandar uma mensagem no WhatsApp dizendo que você quer que a nossa equipe entre em contato. Se não, você pode ligar para o 0 operadora 12 21 27 31 21 e pedir a sua revista Esperança Lar Doce Lar. Se você é um telespectador e já pediu, você sabe que vai chegar aí na sua casa sem nenhum custo. Se você é um telespectador e ainda não pediu, peça a sua revista. Se você tiver interesse em outro tema, é só entrar no nosso site, é o novotempo.com/escola bíblica. Tem como colocar na tela? Já apareceu, já está aí, ó. novotempo.com/escola bíblica. Lá nós temos vários títulos, várias revistas que estão à sua disposição. Tá bom? Nós vamos orar porque vamos concluir a nossa semana com mais uma história bíblica
de desafios que a gente tem no contexto familiar e quando existem perdas, quando a gente passa por um momento de escassez, como a gente enfrenta essa situação, como permanecer firme na fé, mesmo diante de uma situação adversa. Antes da oração, eu posso falar agora já, meu diretor? Então, antes da oração, eu quero lembrar a você que hoje está começando em todas as igrejas adventistas na América do Sul, um projeto especial que são 10 dias de clamor, de busca pelo Espírito Santo, de iluminação do Espírito, para que a gente tenha 365 dias de entrega e de oração diária. E você, nosso convidado, eu sempre tenho feito um convite aqui, que nós pertencemos à Igreja Adventista do Sétimo Dia e esse é um projeto da Igreja Adventista. Você pode procurar a igreja que está mais perto da sua casa. Aqui, ó, encontreumaigreja.com.br. Você vai participar desse projeto, você está convidado nesse próximo sábado também, durante essa semana. Então procure a igreja no próximo sábado, porque algumas igrejas estão fazendo um projeto online e algumas farão em alguns momentos à noite, em alguns cultos. Então você procura a igreja nesse próximo sábado e participa desses 10 dias de clamor. E há uma revista colocada à disposição, um tema específico, será um momento muito significativo. Chega lá e diz assim, eu assisto a Novo Tempo, assisto o programa Escola Bíblica, e eu estou aqui porque quero participar desse projeto de clamor, de busca, de orientação pelo poder do Espírito Santo. Tá bom? Você é o nosso convidado especial. Vamos orar? Senhor, estamos juntos para abrir mais uma vez a Tua Palavra através do tema apresentado em nossa revista, a revista Esperança Lar do Oscilar. Porque a gente quer colaborar, a gente quer contribuir com essa mensagem de esperança para cada família. E eu oro por cada família que me assiste agora. Eu não sei qual é a sua identificação, qual é o seu núcleo familiar, quantas pessoas vivem nessa casa, qual é a sua composição. Talvez eu estou falando para aqueles avós que cuidam do seu neto, que estão educando o seu neto. Talvez eu estou falando para uma mãe solo, um pai solo que tem ali seus filhos e tem que buscar isso, a orientação, o alimento e tem os seus desafios. Talvez eu estou orando agora, meu Deus, e estou falando por um casal que passa por momentos de dificuldade, pessoas que talvez até frequentem comunidades religiosas, mas estão passando por um momento ruim. Talvez alguém está passando por um momento de luto na família. Pai, que a Tua mão se estenda sobre essa casa e ele encontre esperança na mensagem da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a Bíblia. Hoje eu quero resgatar mais uma história que está no Antigo Testamento. História essa que está apresentada no livro de 1 Reis, o capítulo 17. O livro dos reis é o livro que apresenta os reis que dirigiram o povo de Deus no Reino do Norte e no Reino do Sul. Houve uma divisão, eles eram um só povo. Depois da morte de Salomão, as 12 tribos se dividiram, 2 no sul e 10 no norte. Fizeram agora haviam 2 capitais, Samaria e Jerusalém. Mas dentro do livro dos reis, 2 personagens, 2 profetas, eles interrompem essa descrição para serem apresentados como aqueles que eram mensageiros do Senhor. E eles são apresentados no meio do livro. E a gente tem um desses profetas, que é o que eu quero compartilhar hoje, que é o profeta Elias, e ele apresenta que Deus o chama para orientar, para alertar o rei Acabe
diante daquilo que ele estava fazendo, do seu procedimento equivocado. Isso você vai encontrar lá no capítulo 16, a partir do verso 29. Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. Israel no norte, Judá no sul. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E aqui faz uma descrição das coisas equivocadas que ele fez. E no capítulo 17, então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: o Senhor chama Elias para alertar Acabe, que havia se casado com Jezabel, uma mulher que não fazia parte do povo de Deus e que vai dificultar os seus próprios procedimentos. Aí daria para a gente fazer uma outra análise, e vai influenciá-lo negativamente. Então disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face eu estou, nem orvalho e nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Então ele leva uma mensagem de advertência daquilo que Deus faria. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Então o Senhor disse: vai, apresenta essa mensagem de advertência para Acabe, e depois você sai da presença dele, porque Elias vai ser perseguido, e fica junto ao ribeiro, que eu vou cuidar de você. E ele realmente vai acontecer: beberás da torrente, e eu ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Ele é alimentado pelo Senhor. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. E os corvos lhe traziam, diz o texto, pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia junto à torrente. Mas passados aqueles dias, o que acontece? Secou a torrente, porque não chovia. Então, a gente vai agora à história. Perceba, aquele profeta de Deus é chamado para advertir Acabe de um procedimento errado e do que Deus faria. Não haveria chuva naquele período. Isso causaria um dano para a nação. E Deus disse: você se retira, você fica junto ao ribeiro e eu vou alimentar você e você vai beber. Agora, secou-se o ribeiro de Querite. E aí nós entramos na descrição que está a partir do verso 10. Então ele se levantou e foi para Sarepta. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. O Senhor disse para ele: vá para esse lugar. Ele a chamou e lhe disse: por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha, para que eu possa beber. Só para a gente, eu só vou ler o verso 8 aqui, ó. Veio a palavra do Senhor e disse: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde eu ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. E ele obedece ao Senhor, como obedeceu quando Deus disse: vai e fala com Acabe, vai e fica junto ao Querite, eu vou alimentar você. Queridos, às vezes isso foge da nossa dimensão de compreensão, de uma entrega, de uma submissão, de um compromisso com Deus e de ter a certeza de que Deus estará cuidando. Como que você reagiria diante disso? E agora você vai que uma viúva, eu ordenei que uma viúva cuide de você, e vai a Sidom. Então perceba que você tem um ambiente desafiador, você tem uma situação climática desafiadora, e quando a Bíblia diz uma mulher viúva, eu sempre repito isso aqui no programa. Tudo que está na Bíblia tem uma intenção, tem um objetivo. E socialmente, a gente precisa entender que uma mulher viúva estava em desvantagem cultural. Quando a gente vai para o Evangelho de Lucas
e vê Jesus curando o filho da viúva de Naim, aquela é uma ação extremamente significativa, porque ela já está por ser viúva, estava numa condição inferior, porque o esposo era o referencial. E agora ser viúva e agora perder o filho, homem, que ainda era referencial. E o Senhor está dizendo assim, eu providenciei alguém que alguém totalmente contrário do que pode te ajudar. Alguém totalmente, assim, totalmente fora do contexto de alguém que poderia prover. Deus está colocando um desafio no coração dele e dessa mulher, que não fazia parte do povo de Deus também. E a gente tem 2 mulheres aqui que não fazem parte do povo de Deus. Deus trabalha através dos improváveis. Essa era a palavra que eu queria achar. Era essa uma situação totalmente improvável e uma pessoa improvável para poder ajudar. E a gente percebe isso na descrição do texto. E esse é um exercício de fé. Construir uma família, cuidar de uma família é uma ação de fé. Quando ela já estava indo buscar água, Elias a chamou e lhe disse, traga-me também um bocado de pão, por favor. Olha só agora. Porém ela respondeu, tão certo como vive o Senhor, seu Deus, eu não tenho nenhum pão assado. Eu tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite num jarro. Como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Vamos comer, depois morreremos de fome. Está conseguindo entender a situação? Uma família num contexto desafiador. Um profeta num contexto desafiador. Um profeta que precisa confiar no cuidado de Deus. E uma família que precisa ser, de alguma forma, impactada por esse Deus. Elias disse a ela, não tenha medo, vá, faça o que você disse, mas primeiro faça um pãozinho com o que você tem e traga para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho. Ações de fé, de confiança, tanto do profeta quanto daquela mulher e daquele menino, daquele filho. Deixa eu perguntar para você. Se você tivesse somente o alimento para sustentar a sua família, o seu contexto familiar, e alguém está te pedindo, o que você faria? Naturalmente, o que a gente faria? Naturalmente a gente diria assim, não, primeiro eu vou cuidar daqui, primeiro eu vou dar a comida. Mas havia nela a certeza, a ação de Deus chegou antes no coração daquela mulher, para que ela exercesse a confiança. Eu preparei alguém para que cuide de você, o Senhor disse para Elias. Queridos, você está precisando de alguma ação, de alguma solução para algum problema? Coloque diante do Senhor, faça o seu papel, faça o que você pode fazer, mas coloque diante do Senhor, porque Ele vai chegar antes. E o Senhor está trabalhando antes. Acredite nisso. Eu acredito na ação divina antes das minhas ações. Eu não deixo de fazer, eu não deixo de praticar, entende? De fazer aquilo que é correto. Mas eu quero colocar diante do Senhor. Olha só, vamos na sequência da história. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não acabará, e o azeite do jarro não faltará, até um dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. O Senhor vai agir. Acredite, isso diz o Senhor. A viúva foi e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa durante muitos dias. A farinha da panela não acabou e o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor anunciada por meio de Elias. Querido, faça aquilo que Deus diz e pode confiar que não faltará.
ainda que talvez você encontre desafios, e talvez eu estou falando para você que está enfrentando esses desafios, talvez a escassez, talvez você esteja precisando de uma ação divina. O que está faltando aí? Acredite na ação sobrenatural, faça o que é certo. Você sabe, nós acreditamos no sábado como um dia para a gente parar as atividades de negócio, de trabalho. E talvez esse seja um dos grandes desafios de decisão. E ao longo do meu ministério, eu tenho visto pessoas que aceitam essa verdade da palavra, independentemente de crença. Quando conhecem, estudam, não, mas isso não foi mudado, é o sábado. E eu vi já ao longo do meu ministério, tenho visto, pessoas que têm um desafio para confiar que portas se abrirão. Mesmo diante, eu vou agora confiar no Senhor. Essa é uma decisão muito pessoal, muito particular. E um dia, nunca esqueço disso, uma pessoa disse para mim assim, pastor, eu devo deixar meu trabalho? Eu falei, eu não conheço o seu contexto, você avalie. Aí ela perguntou para mim assim, mas você acredita no que você prega? Eu falei, eu acredito. Então, pastor, então eu tenho que fazer o que é correto. Confesso a você que eu fiquei assim, com o coração na mão, sabe? E Deus abriu as portas. E Deus abre as portas. Porque às vezes a gente se apega, né? A gente tem medo de dizer confie. E eu digo para você hoje, confie. Deus abrirá portas. Porque Deus é fiel, é justo. O texto, essa é uma frase para a gente sublinhar. A farinha da panela não acabou, o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor. Não vai faltar. Essa é a promessa. Depois disto, o filho da mulher, dona da casa, adoeceu. Olha só, a gente tem um contexto de ação milagrosa, mas a história não acaba aqui. Depois dessa situação, o menino adoeceu. E a doença dele se agravou tanto que ele morreu. Então a mulher disse a Elias, o que foi que eu fiz a você, homem de Deus? Você veio aqui para trazer à memória a minha iniquidade e matar o meu filho? Tem alguma coisa errada? Ideia que existia de que o sofrimento está associado a uma ação divina por algo errado. Tem alguma coisa na minha história que eu fiz de errado? Querido, dá para entender o contexto? Desafiador, uma viúva, e ela está perdendo aquele que lhe dava status social ainda, que era seu filho. Ela obedeceu o profeta, ela obedeceu a palavra do Senhor. Eu estou falando para você que talvez esteja ou tenha sido obediente e viu o problema chegar, a tragédia chegar. Nós falamos isso no contexto dos filhos de Jó. Das perdas de Jó. Eu estou falando para você que é fiel, obedeceu e mesmo assim nós não estamos imunes. Não estamos imunes à dor e ao sofrimento, mesmo que a gente seja fiel. Agora, o que a gente faz diante da escassez? O que a gente faz diante da perda? O que a gente faz diante da prova? Vamos deixar a palavra responder. A Bíblia nos impressiona. E o Senhor diz assim, Elias respondeu, dê-me seu filho. Ele tomou dos braços dela, levou para cima ao quarto, onde ele mesmo se hospedava, deitou na cama, então clamou ao Senhor e disse, Senhor meu Deus, por que afligiste também esta viúva, com quem me hospedo, matando o filho dela? Por quê? Ai, Deus deseja um coração sincero. Deus deseja. Deus deseja que a gente abra o coração e diga o que a gente está sentindo. E o profeta falou, por que, Senhor? O Senhor está afligindo essa viúva? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, chamou o Senhor e disse, Senhor meu Deus, peço-te que restituas a vida a este menino. O Senhor atendeu a voz de Elias. A vida foi restituída ao menino e ele reviveu.
Essa é a ação divina de libertação, de confiança, de entrega. Elias tomou o menino, levou do quarto até a casa, entregou à mãe dele e disse: veja, seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: agora eu sei que você é um homem de Deus e que a palavra do Senhor na sua boca é a verdade. Não é impressionante o cuidado? Muitos lares vivem hoje sobre o peso da incerteza, queridos, da escassez. Isso gera medo dentro do lar. E pode enfraquecer a fé, mas a história da viúva nos lembra que onde há confiança em Deus, o pouco se torna suficiente. Pode se tornar suficiente. Acredite nisso. Se eu estou falando para você que perdeu um filho, se isso machuca seu coração, acredite, a palavra do Senhor é certa, um dia o Senhor restaurará, o Senhor devolverá a vida para aquele que dormiu, que isso traga consolo ao seu coração. A palavra é certa, a palavra é verdadeira. Nós podemos confiar em Deus nos tempos de crise. Acredite. E eu quero, nesse momento, que o Espírito Santo traga consolo ao seu coração. Em tempos de crise é necessário confiar em Deus. O Senhor nem sempre remove a crise, mas sustenta o lar durante ela, cuidando do que parece insuficiente e restaurando a esperança. Nem sempre o Senhor remove a crise. Às vezes nós passamos, mas eu quero te dizer que a gente não fica sozinho. E eu vou dizer para você que há uma ação sobrenatural que nos dá força para suportar. E o Senhor enche nosso coração de esperança, mesmo que tenha sido a perda de um querido. Eu quero orar para que esta mensagem chegue na sua casa e traga consolo e traga esperança para você. Não sei o contexto que você está vivendo, mas eu sei, o Senhor pode agir, o Senhor vai agir. Confie. Pai do céu, obrigado pela mensagem da Tua palavra. Obrigado por essa história, histórias que nos servem de exemplo. Obrigado porque Elias confiou. Obrigado porque aquela viúva confiou. Que a gente confie. Se eu estou orando agora e alguém está passando por algum momento de incerteza, alguma crise, que esta mensagem alcance o coração dele, eu suplico em nome de Jesus. Amém. Foi bom estarmos juntos. Quero te convidar. Estamos nos 10 dias de clamor em todas as igrejas adventistas do sétimo dia. E você é o nosso convidado especial. Entre no site encontreumaigreja.com.br. Entra no site. Eu tenho a certeza que vai ser uma bênção para você. Nesse próximo sábado, todas as igrejas estarão abertas e nós teremos alegria em receber você e a sua família. Se você frequenta uma outra comunidade, está tudo bem, você será bem-vindo. E nós nos encontraremos aqui na próxima segunda-feira em mais um programa Escola Bíblica. Bom final de semana. Tchau.